Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, O Grande Plano, sempre com a missão de levar até você um conteúdo para ajudar a transformar os seus negócios, a levar uma nova dinâmica de novos resultados para o crescimento da sua empresa e para o seu crescimento como empresário, né? Os desafios que você tem todos os dias, respondidos aqui de uma maneira dinâmica pelo nosso mentor, Manuel Lima. Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia, André. Bom dia a você que está nos assistindo, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje vamos lá para compreender um pouquinho mais sobre esses desafios de ser um empresário, né? Então vamos lá. É com você aí, André. Maravilhoso. Desafiar que eu estou pronto para atender. Show, sempre pronto, né? Desafio tem tudo a ver com empresário. Cara, empreender no Brasil já é um grande desafio, né? O tema do nosso podcast de hoje é a inteligência empresarial, que você estava me dizendo que está totalmente associada a superar esses desafios, Manuel. Como que a dinâmica do empresário, dos desafios, tem a ver com ele desenvolver essa inteligência empresarial? Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar para você que é empresário, eu vou fazer algumas perguntas e vamos ver como que você responderia essas perguntas, né? Então, essas perguntas que eu vou fazer já é um desafio para você. O que é esse desafio empresarial para você? O que é o desafio de ser um empresário? Tenta responder essas perguntas que eu vou fazer aqui. Quanto você está disposto a enfrentá-lo? Como executar essa função? Por que decidiu por isso? Quando irá iniciar um processo de atualização? Essas perguntas é para a gente começar a falar da inteligência empresarial. Por quê? Se você tiver dificuldade para responder essa pergunta, e você precisa ser honesto com você mesmo, porque você pode me enganar, pode enganar outras pessoas, mas enganar você mesmo não dá, ok? Então, o que é esse desafio de ser empresário? Quanto está disposto a enfrentá-lo? Como executar essa função? Por que decidiu por isso? Quando irá iniciar um processo de atualização? São coisas que tem que estar claro aí na sua mente. Ok? Isso estando claro, nós vamos começar todo um processo de desenvolvimento para você. Por isso que foi falado aí na última, quando irá iniciar um processo de atualização. O que é atualizar-se? É desenvolver-se. Ok? Então, André, esses são os primeiros desafios. Agora, eu não sei como que essas pessoas que estão aqui nos assistindo entendem uma vida empresarial. Porque se você não entender uma vida empresarial com inteligência, vai ficar difícil você comandar ou atuar dentro desse mercado. Os principais desafios, né, que esse empresário ele encara no dia a dia dele: risco, instabilidade, burocracia, falta de mão de obra, escassez financeira. Manuel, todo esse universo de desafios, olha, muita gente encara como problema, muita gente encara como o fim do mundo, mas é só um desafio, né? É só uma maneira de enxergar diferente. Os desafios formam as pessoas. Como que é a inteligência empresarial, a inteligência empresarial que você com maestria fala, como ela pode ajudar o empresário nisso aí? Vamos lá, a inteligência empresarial ela está totalmente ligada a isso que você que está assistindo deseja promover na sua vida. Então nós vamos falar de promover realizações e conquista. Você está querendo promover realizações e conquista na sua vida. Para isso você vai precisar trabalhar suas atitudes comportamentais dentro desse mundo empresarial. Como dar escalabilidade ao seu negócio. É disso que eu vou falar. Então, se eu quero promover algo na minha empresa, né, realizar e conquistar alguma coisa, eu preciso focar nas minhas atitudes comportamentais. Aí sim eu vou começar um processo de escalabilidade nos meus negócios. Tem 3 coisas que eu posso lhe falar. A primeira, expandir conhecimentos de processos e procedimentos relacionados ao mundo empresarial. O mundo empresarial é como um mundo jurídico.
É como o mundo jurídico. As leis já estão formadas. As questões de mercado, as éticas de mercado, elas já estão aí. Aí você pode me falar, mas tem muita coisa que não é ética. Você vai atuar nesse segmento? Acho que não, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, não adianta querer inventar a roda. Você vai ter que expandir conhecimento tanto em processos como em procedimentos, levando a sua atitude comportamental a um ambiente de uma forma ética e que seja pertinente com aquele segmento que você está atuando. Então eu falei de expandir. Vou falar de buscar constantemente oportunidades para superar dificuldades em gestão. Por quê? Como eu falei, você não vai inventar a roda. O mundo global, o mundo business, a conexão business, ela já tem uma linguagem chamada gestão. Se você não buscar constantemente essa atualização em gestão, de forma comportamental, se as pessoas que convivem com você nesse mundo empresarial não conseguirem enxergar em você essa busca constante, essa superação de produto, de serviço, essa superação empresarial, você vai estar demonstrando que você tem dificuldades na gestão. E qual é a terceira coisa? Despertar a necessidade de mudanças para redução de custos físicos, mentais, emocionais, materiais, financeiros, entre outros. Você foi, de alguma forma, chamado para esses episódios por meio de um vilão. O esgotamento empresarial, a síndrome do esgotamento empresarial. Ela simplesmente, como que ela é demonstrada para as outras pessoas que eu estou passando por aquilo e não tem como eu convencer os outros de que eu não esteja naquele lugar. Quando os seus comportamentos já não estão mais alinhados nesses padrões. As pessoas que negociam, que se relacionam com você, começam a perceber que a sua empresa não está totalmente alinhada entre o que ela prega e o que ela pratica. Ela prega uma coisa e pratica outra. Então, que as ações confirmem as palavras. Se eu quero promover uma realização e uma conquista, eu vou ter que ter uma postura e um posicionamento dentro desse mercado que façam com que as pessoas leiam uma integridade, a minha empresa estar por inteiro, o entender para poder atender. A pessoa vai falar assim, não, eu me senti atendida porque aquela empresa, ela entende desse negócio. Então a importância de você compreender o seu negócio para proporcionar um entendimento, para proporcionar um atendimento com entendimento. Parece que é confuso, mas não é. Isso aqui tudo muito simples. E por ser simples, as pessoas não querem fazer esse percurso, não querem trilhar essa jornada. Elas querem pegar atalho. Eram as coisas prontas já, né? O atalho, o jeitinho fácil, né, mano? E se atalho fosse bom, o nome era caminho. É verdade. É verdade. Nesses desafios que o empresário... Por exemplo, no desafio financeiro, Manuel. Desafio financeiro, fluxo de caixa. Como que essa inteligência empresarial ajuda ele a desenvolver mais a habilidade de gerar caixa e gerenciar o seu caixa? Bom, muito bem perguntado, e isso daí vai direto também na questão do seu desejo de promover realização e conquista financeira. Primeira colocação que eu vou fazer uma pergunta para você e depois eu vou te dar eu vou fatiá-la em 3 partes. Primeira coisa, como atuar com características de risco? A inteligência empresarial, essa pergunta está dentro dessa inteligência. Como que um empresário atua com as características de risco dentro da empresa dele no mercado global. Então, a primeira coisa, né? Avaliar situações para tomada de decisões. Como que você avalia as situações para tomar uma decisão? Sozinho?
Quais são as ferramentas, quais são as técnicas que você tem para calcular esse risco, né? Ou seja, para calcular a situação de risco e tomar decisão se livrando do perigo. Porque uma coisa é risco, outra coisa é perigo. O que você entende de risco e o que você entende de perigo? Dentro do G12 a gente trabalha muito isso, mas eu não vou adentrar, isso aqui vai ficar só para sua reflexão, o que você entende por risco e o que você entende por perigo. Ok? Uma segunda questão, constantemente você precisa testar potenciais e limites. O que você compreende dessa palavra potencial? Qual é o potencial da sua empresa? Qual é o potencial das pessoas que compõem a sua empresa? Quais são os limites? O que você poderia falar dentro desse contexto em relação à palavra restrições? Que tipo de restrições você precisa ter aí na sua empresa? Então, tudo isso são riscos calculados. Então, no G12, quando a gente falou de fatiar em 25 ou 28 partes a sua empresa, tudo isso daqui é trabalhado. Se você não tiver a consciência dessa inteligência empresarial que existe, todo esse fatiamento na sua empresa, para você entender todas as funções, todos os departamentos, para você entender os 3 corpos da sua empresa, estratégico, tático e operacional, como que você vai fazer a negociação? Porque você depende de tudo isso. Então, a terceira coisa que eu vou abrir aqui, negociações iniciais moderadas para diminuir o quê? Risco de perdas e danos. Então, André, tudo isso que você me fala, como, né, eu atuar aí com menos risco dentro desse mundo empresarial, dessa inteligência empresarial, é quando eu começo a compreender o passo a passo da negociação e não do negócio. O passo a passo da negociação. Você pode ter um negócio extraordinário, mas uma negociação pode acabar com o seu negócio. Como você pode ter um negócio não tão extraordinário, mas uma excelente ou uma extraordinária negociação pode tornar você o melhor do teu segmento. Extraordinário, Manuel, extraordinário. Então, para o fluxo de caixa propriamente dito, qual que é a grande sacada aí? Então, a grande sacada é que agora eu vou falar em dinheiro, como é que você chega no dinheiro, tá? É esse fluxo de caixa. Se você quer vender alguma coisa, né, quando eu falo entender para poder atender, você vai ter que entender essa ciência humana para ter acesso ao cliente com hegemonia e com autoridade, né? O cliente está sempre com a faca na mão, né? Para cortar o queijo, nunca está na sua mão. Você vai ter que criar uma hegemonia para tomar a faca e você cortar o queijo. E isso você só vai fazer se você tiver autoridade. Se você alterar a autoridade dele e trazer a autoridade para você. Para isso, para você fazer essa venda, fechar negócio, trazer rentabilidade, trazer esse dinheiro para dentro, você vai precisar de uma credencial. O que é uma credencial? É crédito nas suas relações, você conseguir estimular a decisão desse cliente, e isso só acontece se você acessar a emoção dele. Essa emoção, você vai precisar conhecer um pouco daquela questão brain, por isso brain to business, cérebro frente a negócio. Então você vai precisar, para acessar a emoção, vai precisar conhecer um pouco da parte neurológica humana, da sua, consequentemente, do consumidor. Isso vai te dar um caminho. Então, o caminho para você chegar nesse cliente e trazer o dinheiro da empresa dele para dentro da sua, numa negociação saudável, numa negociação ecológica, você vai precisar conhecer o caminho neurológico. E isso é que vai dar o poder de você influenciar a pessoa a fazer negócio, a comprar de você. Essa influência ela só vai vir porque você foi muito assertivo nesse passo a passo. E se você for assertivo, significa que você já aprendeu a liderar a sua vida empresarial. Então eu fiz um caminho aqui bem objetivo, bem prático, porque para falar de finanças mesmo é em outra inteligência. Boa. Tem um novo.
Eu quis mostrar para você que está assistindo que o dinheiro, ele não é por acaso, não tem história do de repente, é só você lembrar disso. A história ela Exatamente. tem um fluxo para ser, tem que fluir isso daqui. Se não fluir, você não chega lá. Exatamente. Tem um episódio onde a gente vai tratar especificamente da inteligência financeira, né? Mas é maravilhoso entender isso, Manuel. Os desafios que o empresário tem diariamente, eles são equacionados por uma inteligência e por uma ciência que tem por trás de tudo isso, né? E é isso que você nos traz aqui no podcast, e é isso que você aplica com maestria, ainda mais profundamente, com um método mais prático, dentro da mentoria do G12. Lá na mentoria do G12, Manuel, de que maneira que você aprofunda essa questão empresarial aí? Como que o empresário... Conta um case, por exemplo, de pessoas que aplicaram isso aí lá na mentoria do G12. Eu tinha uma pessoa que ele era muito sistemático, muito cético em tudo. Ele participou de alguns treinamentos. O primeiro treinamento que ele veio, né? Então tem o processo de identidade, eu vou falar alguns aqui. Tem o ciência mental das vendas, tem o neuroplanejamento, tem a arte de delegar, enfim, tem vários treinamentos, né? Tem muito treinamento na área aí terapêutica, né? Como trabalhar sofrimentos, enfim, o poder de... que mais? Aí, qual que ele se interessou mais? Porque ele era uma pessoa muito sistemática. Quando ele ouviu falar do acelerador financeiro, ele falou, é isso que eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, e não é... E ele estava ali, né, concentrado só nisso. E ele veio para o acelerador financeiro. Ele imaginou que quando chegasse no acelerador financeiro ia falar de finanças, né? Ia mostrar fórmulas, alguma coisa matemática, ia fazer contas, ia dar uma fórmula para ele desenvolver uma questão lá, legal. Quando ele chegou lá não foi nada daquilo. Foi toda a parte neurológica para quebrar crenças relacionadas ao dinheiro, para você ter uma nova forma de lidar com o dinheiro, as emoções que você tem com o dinheiro, tudo relacionado a dinheiro, mas nada de conta matemática. Então eu chamo de contas comportamentais exatas. Quanto o seu comportamento te afasta do dinheiro? Entende? Então assim... O seu comportamento, se ele tiver mal direcionado e as relações estiverem equivocadas, você não chega onde você quer. Bom, beleza, só contei essa parte para vocês entenderem. O André, quando veio para o G12, mesmo já tendo participado de vários treinamentos comigo, ele teve resistência. Porque ele continuava no mesmo lugar sem perceber, fazendo conta. Ah, mas eu vou ter que pagar, será que isso vai dar retorno, será que não vai? Em 21 dias atuando no G12, com o G12, com tudo aquilo que o G12 proporciona, ele começou a ter atitudes. Nesses 21 dias, ele foi construindo atitudes, porque ele é um cara muito rápido no que faz, ele foi construindo atitudes que ele teve um retorno de simplesmente em 21 dias. Ele teve um faturamento que ele não teve em um ano. É dentista, né, o Kleber? Ele é cirurgião dentista. Em 21 dias de atuação com algumas das ferramentas do G12, ele teve um retorno de um ano de faturamento. Maravilhoso. E de lá para cá, meu amigo, eu vou falar para você. Ele, inclusive, ele continua sendo muito autêntico. Ele fala constantemente para mim: Manuel, eu não acredito nisso que você está falando, mas eu acredito em você. E se você está falando, eu só não acredito ainda porque eu não fiz. Então eu vou lá fazer para ver o que dá. E cada vez que ele se desafia a fazer isso, ele tem resultados extraordinários. É incrível os resultados que ele vem tendo. Ele é um profissional, 25 anos como dentista, como cirurgião dentista, mas nunca explorou o potencial dele fora da parte técnica. Então ele fala muito para mim: a faculdade só me deu a parte técnica, o resto ela não me ensinou. Tudo isso que você fala para mim, eu nunca vi na minha vida. E é logicamente, por quê?
porque ele está vendo de uma forma acelerada. Então, o G12 é um processo de aprendizagem acelerada. Então, você não precisa passar 5 anos numa faculdade para aprender tudo que eu vou te ensinar. Mesmo porque isso aqui não é 5 anos, isso aqui é no mínimo 4 décadas. Você demoraria no mínimo 4 décadas para aprender tudo que você aprende no G12. No mínimo 4 décadas. Isso que eu estou falando é fundamentado, tá? Se você vier para o G12, eu vou te mostrar por que você demoraria 4 décadas para aprender. Ok? Então, acho que é isso. É isso, Manuel. Maravilhoso. Depoimento e case prático. É muito lindo ver essa transformação que acontece nos mentorados que passam pelo Programa de Gestão Avançada dos Negócios, o G12. Eles de verdade fazem um grande plano. Eles executam um grande plano. E o melhor, acompanhados por você. Né? Acompanhados ombro a ombro por você. Extraordinário, maravilhoso. Nós vamos chegar no fim de mais um episódio do nosso podcast. Passa muito rápido, né? É uma troca de experiências extraordinária. E eu quero também que seja, no melhor sentido da palavra, uma troca de energia. Ação. Energia é ação, né? Uma troca de energia. O Manuel tem a ação dele aqui, a energia de ação dele de entregar. Nós temos a energia de ação de produzir esse conteúdo. E você tem que ter a energia de ação de aplicar todo este conteúdo, toda esta teoria, toda esta ciência aí também nos seus negócios. Fica o convite, descubra mais, entenda melhor sobre o que é o G12, né? Esse programa extraordinário que tem mudado a vida de muitos empresários e muitas empresas. E quantas famílias são impactadas por isso, né, Manuel? Porque quando você impacta um empresário, ele impacta no mínimo, na média nacional, 3 ou 4 famílias. Quando é uma pequena empresa, uma microempresa, ele impacta outras famílias também. E aí, quantas pessoas, né? Maravilhoso o trabalho que você faz. Suas considerações finais, então, Manuel. Mais uma vez, gratidão a você que esteve nos acompanhando e aguardo você aí no próximo episódio. Um grande abraço e que Deus abençoe. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo.